Então vamos para a última parte da aula. Eu aproveitei essa paradinha para pegar na internet aquilo que eu tinha falado sobre stomach vacuum, ou pronúncia parecida, mas veja o que eu quero dizer. Isso aqui que é o que eles, né? Olha, isso aqui, esqueci o nome desse nosso colega aqui, e aqui ficou também, acho que não tem como mexer aqui, não tem. Bom, mas veja, é isso que eu estou dizendo, né? O trabalho do transverso não é o único, mas é um músculo extremamente importante para você ter uma capacidade como essa, né? Chega a ser assustador. E hoje você tem fisiculturistas assim, ó. Você muito musculosos, mas com abdômen extremamente protruso. Não dá para saber exatamente o quanto disso aqui é falta de trabalho para a musculatura contensora das vísceras, né? O quanto disso seria, por exemplo, tecido adiposo e tal. Mas pelo tanto de músculo, dá para a gente imaginar que boa parte disso aqui não seria explicado só por tecido adiposo, mas por fraqueza de manter essa carga visceral, né? Então é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. Não precisa necessariamente treinar, porque não há objetivo de ficar assim, né? Mas fazendo uma expiração forçada, aproveitando o treinamento de força para fazer uma expiração forçada e aproveitando, portanto, para trabalhar o transverso do abdômen, é algo que vale a pena para diminuir a chance de ficar assim. Veja que eu não posso afirmar que isso aqui é só fraqueza do transverso, né? Mas eu posso afirmar que boa parte disso aqui é força do transverso. Mas voltando à nossa ideia principal, eles fazem um comentário aqui sobre, né, Cláudio Rony, sobre quais os efeitos na coluna lombar do equipamento com sobrecarga. Depois eu vou deixar vocês lerem com calma, mas basicamente eles vão falar que esse exercício do abdômen com a descarga axial seria ruim na posição sentada, porque na posição sentada você teria um maior estresse na coluna, né? O Nashinson não é o único que mostra trabalhos, o Wilk também tem trabalho, e a posição sentada em pé, não sei, se não me engano, o trabalho do Wilk não é tão diferente, na verdade é da mesma coisa. O Nashinson mostrou um valor um pouco maior de pressão sentado do que em pé, mas de qualquer forma eles fazem um comentário de que nesse exercício poderia ter maior tensão na coluna lombar. Como a gente não tem um trabalho específico mostrando isso, eu não tenho certeza do quanto disso é real, tá? Eu particularmente não faço o exercício exatamente assim, porque eu acho que aqui está, né, quase um V aqui, o trabalho do abdômen seria pequeno, mas algo parecido, nunca tive grandes problemas. Mas é um comentário desses autores, eles acreditam, especulam sobre isso. Veja que é uma especulação, porque eles partem de uma ideia de que posição sentado o estresse é maior, mas o Nashinson não estudou este movimento aqui, né, com sobrecarga axial, não foi isso que ele estudou. Ele estudou posições, sentado, em pé. Então isso aqui é uma interpretação indutiva. Então, tá vendo? Eles estão fazendo uma indução, não sei o quanto disso é verdade, né? Aumenta a possibilidade de deslocamento do núcleo pulposo, não sei. Tá? Sem evidências claras, eu não sei. Tá? Não apostaria por hora, mas é uma sugestão deles. Qual a implicação dos exercícios abdominais sobre a postura corporal? Aqui eles vão também, vou deixar vocês lerem, mas basicamente eles comentam que
Obviamente que a musculatura abdominal é extremamente importante, precisa trabalhar, mas há um outro detalhe, que tem gente que trabalha de forma indiscriminada. Ele até fala que leva uma prescrição indiscriminada de exercícios para o abdômen, e trabalhar demais o abdômen também pode ocasionar desequilíbrio da musculatura abdominal em relação à lombar, paravertebral lombar. Então é preciso, ele vai falar que é preciso um equilíbrio, não trabalhar só abdômen, mas também não deixar de trabalhar, preciso ter um cuidado, né, para manter o equilíbrio, coisa que a gente já comentou várias vezes. Bom, aqui eu vou mostrar alguns movimentos do livro lá do Delavier, na Guia dos Movimentos, só porque são alguns movimentos bem conhecidos. Vou passar um pouco mais rápido. Então este exercício, obviamente, ele está mostrando só a posição final, né, mas começando no decúbito dorsal. Quando você tem a fixação dos pés, você pode ter certeza, e saindo aqui no decúbito dorsal completo, a essa posição de 90 graus aqui em relação à coxa, indo lá em cima, com certeza, além dos músculos do abdômen, você trabalhou bastante os flexores do quadril, e ele sinaliza isso aqui, né? Ele mostra aqui, por exemplo, o reto do abdômen. O que ele não fala aqui, porque é um músculo mais profundo, é do ilho-psoas, que vai trabalhar muito em movimentos como esse. Então, de novo, se o seu interesse é trabalhar mais a musculatura do abdômen, não faz sentido passar de 40 a 45 graus. E o movimento tem que ser um movimento de uma rotação tóraco-lombar, e não um movimento completo como esse. Tá? Não é proibido, mas se você fizer isso, você vai estar valorizando também os flexores do quadril. Por exemplo, Scamillo, Rafael Scamillo, autor bem conhecido, já citei ele para vocês várias vezes. Ele diz que esse exercício, que eles chamam de Ben Knee Sit-Up, né, com uma fixação do pé, e onde eu saio do solo e vou até a posição sentado, né, esse exercício tem sido, né, tem se mostrado gerar grande pressão intradiscal lombar. Ele cita duas referências sobre isso, e compressão do que, né, comparando a exercícios similares ao crush. O crush é um exercício clássico de abdômen, é aquele que eu mostrei lá atrás, o supraabdominal, né, algo parecido com aquilo. E esse excesso de estresse intradiscal na região lombar ocorre por causa de uma flexão lombar aumentada e atividade muscular do reto femoral e do músculo psoas. Então, o que ele diz, que resumidamente, é que exercício como esse você faz porque o reto femoral e o psoas trabalharão excessivamente, e isso não é, o problema não é só trabalhar o reto femoral e o psoas, que por si não tem lá muito sentido, já que já são músculos muito trabalhados, mas tem o problema de aumentar a pressão intradiscal lombar. Então tem essa preocupação, não faz muito sentido exercícios assim, né? Melhor seria, se você quer trabalhar abdômen, fazer até 40, 45 graus. Ele fala que o crush seria melhor, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, exercício como esse aqui que o guia de musculação está mostrando, vai trabalhar, né? Fixou o pé, uma posição como essa, levou, subiu muito a coluna, com certeza os flexores do quadril vão trabalhar muito. Então não é um exercício que eu recomendaria para exercício para abdômen. Aqui ele sugere, né, que o ilho-psoas, o reto femoral são músculos que irão trabalhar bastante aqui. Aqui já é algo bem melhor, aqui já pensando em abdômen, né? Aqui ele faz uma flexão do quadril e, em tese, embora ele está dando uma seta aqui, mas em tese, se parasse por aqui, você vai trabalhar principalmente a musculatura do abdômen.
E a flexão do quadril, por si, já dificulta muito você subir, né? Porque você diminui a participação da musculatura flexora do quadril. Né? Outra variação, mesma história. Se você for até aqui, você trabalha principalmente a musculatura anterior do abdômen e os oblíquos, como ele sinaliza aqui, e menos a musculatura flexora do quadril. Quanto mais você subir, mais flexor do quadril será acionado. Pode usar o crossover também, há várias formas de fazer o exercício no crossover. Eu particularmente fui fazer isso certa vez, não curti muito. Olhando parece mais legal do que fazendo, mas tem 1 milhão de formas de fazer, né? Eu até faço algo aqui no crossover em pé, faço uma boa flexão do quadril e olhando para essas barras aqui, eu faço a flexão do tronco, né? Não dá para mostrar aqui, infelizmente. Usando máquinas, essas máquinas, como eu falei, né? Veja que algumas te engolem aqui, eu te deixo numa posição já muito encurtada, então tem que ter um cuidado com isso, né? Já muito encurtado, você não tem uma amplitude de movimento grande, mas ajuda também, né? Só ter alguma prudência. Isso aqui que eu evitaria a todo custo, né? Esse tipo de movimento aqui, de elevação, né? Veja, o que eu tenho aqui é uma flexão do quadril, e flexão do quadril, quem faz é principalmente a flexão do quadril, quem faz são os flexores do quadril. Quando o quadril começa a sair, ou pelo menos para o quadril rotacional sair do chão, aí sim a gente pode imaginar o reto abdominal agindo com mais intensidade, porque ele está grudado na parte mais inferior do quadril. Quando ele contrai, ele puxa o quadril para cima. Mas essa parte aqui do início até aqui em cima de elevação da perna, isso é principalmente feito pelos flexores do quadril. E aí, de novo, ilho-pessoas está grudado nas vértebras lombares. E esse exercício com os pés lá na frente, principalmente com sobrecarga aqui no pé, aí a linha de ação da resistência fica gigante, né? A linha de ação da resistência é aqui na ponta, eu tenho um torque resistivo gigante, e eu não faria um movimento como esse. Daqui, por exemplo, esse movimento, ó, tirando o quadril do chão, aí sim o reto abdominal trabalhou. Então o movimento seria com as pernas, já, né, coxa aqui já em 90 graus, e faz daqui para cima. Não precisa fazer isso, eu não faria isso, por causa do excesso de estresse na coluna lombar. Não vejo sentido, né, o custo-benefício desse movimento não vale a pena. Mesma coisa que já falei desse exercício, o ideal é daqui para cima, pela mesma história, porque se eu começo lá embaixo, o que eu tenho é flexão do quadril, e flexão do quadril não é o que eu tenho interesse quando eu quero trabalhar a musculatura do abdominal, do abdômen, né? Ele até faz uma proposta aqui que eu não recomendo, que é fazer com o joelho estendido. Se você quer trabalhar, só se você quiser trabalhar flexores do quadril, mas se você quer trabalhar abdômen, eu não vejo sentido. Melhor você fazer com o joelho flexionado, coloca sobrecarga, caneleiras no pé, mas mantém assim, não precisaria fazer com joelhos estendidos. Aí são outras variações, não é uma tarefa muito fácil fazer uma variação dessa sustentando lá em cima. Mulheres, inclusive, têm mais dificuldade de se sustentar numa barra como essa, mas é aquela história. Aqui ele está sugerindo, né, fazer movimentos oblíquos. Não é algo que eu particularmente faço, giro, porque assim, exercício para o abdômen, a gente tem muita coisa. Eu defendo sempre a ideia da melhor relação risco-benefício, ou seja, o benefício ser muito maior do que o risco. Então tem muito exercício bom para abdômen, não fico inventando muita história, não. Esse aqui, por exemplo, não faço, não vejo muito sentido
Claro que a rotação do tronco, a gente sabe que principalmente os oblíquos participam da rotação do tronco. Mas a coluna não é uma estrutura que faz rotação com conforto. Não é, se você lê lá o Kapandi, que é literatura importante da área, ele diz isso, né, que a rotação de coluna só é possível por causa de pequenas rotações de cada corpo vertebral, né? E dessas pequenas rotações você consegue fazer uma rotação maior, mas não é uma estrutura que faz isso com grande conforto. Então fazer exercício assim, com sobrecarga axial, rotacionando a coluna, não é algo que eu recomendaria, não faria, não vejo muito sentido. E sentado tem aquele problema ainda, né, de que sentado o estresse pode ser ainda maior. Faria, usando a literatura clássica lá do Nashinson e do Wilke, eu não faria de jeito nenhum. Flexão lateral, a gente já falei que o quadrado é um músculo bastante importante, né? O oblíquo interno também contribui por causa da posição. E não fala aqui do quadrado. Aqui não, ele fala quadrado do lombo, né? Quadrado lombar. Então o quadrado lombar é um músculo importante para isso aqui. Mais do que os músculos do abdômen, né? Muita gente faz isso aqui para exercício do abdômen, não está errado, considerando que o quadrado lombar seria um dos músculos do abdômen, de fato é. Mas, então, também é um exercício que eu nunca fiz, por causa daquela... a gente tem muito exercício bom para abdômen, acho que a rotação de quadril e tronco, sem uma sobrecarga sobre a musculatura, eu preciso insistir nessa fala de que o músculo do abdômen é como qualquer outro músculo, portanto, se você trabalha 15, 20 repetições máximas para um músculo X, para o músculo do abdômen é a mesma história, não tem por que trabalhar a musculatura do abdômen de forma diferente. Já mostrei para vocês que essa tese de que o músculo do abdômen teria muito mais fibra do tipo 1 não é verdade. O músculo do abdômen responde à sobrecarga como qualquer outro músculo, ou seja, com mais carga, mais fibra do tipo 2 são acionadas como qualquer outro músculo, ou seja, mais unidades motoras são recrutadas. Então, eu trabalho abdômen com sobrecarga como qualquer outro músculo, como tem que ser. Eu não vou falar desse artigo aqui, é um artigo longo, mas é um artigo que eu recomendo, quem quiser me pede, depois eu envio, que é um artigo que foi feito pelo professor Marco Aurélio Vaz e colegas, e foi o próprio Vaz que há muito tempo atrás eu pedi, eu não estava achando esses artigos na internet, e ele me mandou isso pelo correio, e esse artigo é muito legal, um artigo da década de 90, muito detalhando, vai fazendo vários movimentos do abdômen, mostrando como cada comportamento dos músculos do abdômen para cada movimento que ele mostra lá, e são muitos, é um artigo bem interessante. E eu vou terminar a parte do abdômen com esse artigo aqui, que é um artigo do Rafael Escamillo, já falei dele várias vezes, e ele faz aqui a comparação de vários exercícios do abdômen, e eu vou mostrar alguns resultados legais para a gente fechar a ideia dessas aulas. Então aqui ele chama esse aqui é o crush, né, tipo o que a gente chama aqui de supraabdominal, ou não sei como vocês estão chamando. Aqui o que eles chamam de Beni Sirap, que é quando você faz uma fixação do pé e a pessoa faz o movimento do tronco o mais alto possível. Tá? Então vão lembrando aí, qualquer coisa depois vocês conseguem dar pausa e voltar, né? Então crush, o Beni Sirap. Aqui fazendo o que ele está chamando de crush reverso, e o crush reverso inclinado, que é o que a gente está chamando aqui no Brasil, ou pelo menos aqui eu chamei de infra, mas aqui seria o crush reverso e inclinado.
Aqui ele fala de um equipamento que eu praticamente não vejo esse equipamento nas academias, então eu não vou comentar sobre ele não. Não tenho visto mais. Aliás, não tenho visto mais não, acho. Se eu não me engano, eu vi uma vez em algum lugar, não lembro exatamente aonde. Mas esse equipamento ele tem essa característica de permitir eu colocar a perna aqui, aí eu consigo fazer movimentos para cá, também para lá, mas é uma coisa que naquela época, você veja que esse artigo é de 2006, naquela ocasião se falava desse dispositivo, device, né? Eu não vou comentar dele, acho que não vai nos ajudar aqui. Esse aqui sim, embora houve um tempo que isso aqui esteve mais na moda, mas deu uma sumida, ainda tem nas academias, é uma coisa legal, só tem que ter uma prudência, porque há várias formas de fazer, como a gente está vendo aqui, ó, que ele vai chamar isso aqui de... Eu vou mostrar aqui primeiro, né, que é o mais conhecido, que é o que eu vou chamar de rollout, né, o Power Wheel Rollout. Acho que é o mais comum, que você leva esse rolinho, o pessoal chama de rolinho aqui, né, no Brasil. Você leva lá à frente e traz para cá, claro que dá para modular isso, né, você pode fazer mais curto ou até quase o abdômen encostar no chão, mas basicamente com o joelho apoiado, e eu faço esse movimento de vou até a frente e trago, vou até a frente e trago de volta. Aqui já é uma história diferente, veja que eu tenho aqui é claramente uma flexão do quadril, né, que é o Power Wheel Pike. Então a pessoa vai lá para trás, fica reta aqui no chão, paralela ao chão, depois traz de volta. Então basicamente o que você tem aqui é a flexão do quadril. E aqui eu tenho uma mistura, né, o Power Wheel Knee Up, que eu vou lá atrás também, aí eu faço ao mesmo tempo uma flexão do quadril e uma flexão do joelho. Esse aqui não tem flexão do joelho. Uma flexão do quadril, flexão do joelho. Então, Power Wheel Pike, então o Pike é esse, o Power Wheel Knee Up é este, e esse aqui o Power Wheel Rollout. E aqui um que eles fizeram elevado, né, que estão chamando aqui de Hang Knee Up with Straps, né, um strap seria essa estrutura aqui de sustentação. Então essa elevação do quadril, então vou chamar aqui de Knee Up, ou de Knee Ups, vou chamar de Straps. Bom, eles fizeram eletromiografia, né, fizeram 5 repetições, então não foi completamente fadigante. Claro, 5 repetições é um pouco mais intenso para um do que para outro. Então, por exemplo, 5 repetições de um exercício como esse aqui é algo mais fadigante do que, por exemplo, 5 repetições disso aqui, né? Então a gente precisa ter uma clareza que o próprio exercício em si ele tem uma complexidade diferente. Aí ele fala que foi realizado de forma lenta e controlada, usar exercícios que geram... Aqui é uma forma de normalizar os dados, que usa exercícios que geram um grande sinal eletromiográfico para depois fazer uma normalização. Eles falam que expressaram o resultado como percentual da eletromiografia, dos dados eletromiográficos, para o valor mais elevado de cada sujeito, quando fez lá a contração voluntária máxima, contração isométrica, imagino, contração isométrica voluntária máxima. Então eles expressaram o valor que eles obtiveram lá das 5 repetições, eles vão expressar como percentual do valor máximo que eles fizeram num dado teste. Isso é menos importante para vocês entenderem o que eu quero. Essa tabela aqui, apesar de muita coisa, vou tentar falar com um pouco mais de calma, também é a última coisa para a gente comentar. Então aqui ele tem os vários exercícios, e aqui ele tem os vários músculos e aqui os valores eletromiográficos. Então ele tem aqui, ó, reto abdominal, a parte alta, né, a parte supra, reto abdominal, a parte baixa, a parte infra, oblíquo externo, oblíquos, né, externos, oblíquos interno. Eu não sei como que ele conseguiu interpretar o oblíquo interno, que é mais profundo, mas segundo ele conseguiu fazer.
Aqui o latíssimo do dorso, porque naqueles movimentos lá do Will, e também naquele do straps, o latíssimo do dorso é bastante exigido. Viro também os paras espinais lombares e usar aqui o reto femoral como um marcador da musculatura flexora do quadril, né? Não mediu o psoas pela dificuldade, né? Já que o psoas é um músculo profundo e com eletromiografia de superfície você não consegue. Então vamos ver o que eles encontram aqui. O mais importante para a gente entender não é exatamente esse valor aqui absoluto, porque como eu disse, esses exercícios aqui, 5 repetições desses exercícios, é mais intenso do que 5 repetições do crush. Então, o mais importante para a gente não é esse valor absoluto, mas a comparação do comportamento dos diferentes músculos. Então, por exemplo, o Power Wheel Rollout, que é o uso do rolinho de forma mais convencional. Ele tem aqui a parte alta e a parte baixa do reto abdominal trabalharam de forma parecida. O oblíquo externo o interno, né, teve um dado valor relativamente expressivo, né, olhando para esses valores. Agora, legal a gente olhar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu caracterizei isso aqui, ó. Aqui o reto femoral. Então isso aqui ele mostra o quanto o abdômen participou e aqui o quanto o reto, como o reto femoral participou, servindo de marcador para a gente da flexor do quadril. Então veja que o rolinho clássico, aquele tradicional, o valor do trabalho do reto abdominal, estou botando só a parte superior aqui, poderia ter colocado inferior também, mas isso aqui deu 12 vezes mais do que o trabalho do reto femoral. Então é um bom exercício para o reto abdominal, porque ele valoriza bem mais o reto abdominal do que o reto femoral e, portanto, os flexores do quadril. Agora, quando ele faz o Will Pike, que é um exercício basicamente de flexão do quadril, aí a coisa muda de figura. Veja que os flexores do quadril agora trabalharam bastante, né, simbolizado aqui pelo reto femoral, e o abdômen já não trabalhou tanto. Então isso aqui só deu, se eu divido esse valor por esse, deu só 1,6 vezes maior. Então esse exercício de cima é um exercício muito mais interessante para a musculatura do abdômen do que esse exercício. Agora, uma coisa que vocês podem perceber que foi constante é que toda vez que o quadril era mais exigido, ou seja, quando tinha mais flexão do quadril, os oblíquos também trabalhavam mais, né? Esse foi um dado que eu não sabia até ler este artigo. Eu não tinha. Então, toda vez que tem flexão do quadril, parece que os oblíquos eles passam a ser mais solicitados comparado. Veja aqui em cima, né? Aqui é um exercício que valoriza mais o reto abdominal. Esse aqui já trabalhou menos o reto abdominal, trabalhou mais os flexores do quadril, e o oblíquo foi mais exigido também, talvez com uma estratégia de estabilização do movimento, né? O Power Wheel NIAP trabalhou até menos, ó. Achei até que esse aqui ia dar um valor maior, mas trabalhou até menos, porque também de fato isso aqui eu tenho a flexão do quadril e flexão do joelho, né? Porque o que deve explicar isso aqui, porque de fato o abdômen praticamente não muda, né? Fica lá só estável. Então não foi um bom exercício para a musculatura do abdômen. E de novo, quando a gente percebe que quando há movimento do quadril, os oblíquos trabalharam mais do que a musculatura do reto. Aquele em suspensão com straps deu 4,6, né, já está razoável. Como tem flexão do quadril, os oblíquos também trabalharam um pouco mais. Aí veja que aquele lá, ó, só para voltar àquela história de parte supra e infra, né? Não teve grande diferença aqui, nenhum deles teve grande diferença aqui, também, né, diferença muito pequena. Estão trabalhando de forma parecida, a parte alta e a parte baixa. Aqui ele vai falar do crush inclinado. Veja que interessante, o crush, aquele inclinado,
que é o que a gente chama aqui de infra, o infra não trabalhou mais, né? Aliás, proporcionalmente foi menor do que os anteriores aqui, ó. E aqui de novo, né, o crush reverso, que é o que a gente chama aqui de infra, feito no chão, né, flat, reverse crush flat. E também a parte supra deu um pouco maior do que a parte infra. E aí depois vocês olham com calma esses valores aqui, né? Veja que deu aproximadamente 4 vezes maior do que aqui. Agora eu quero chamar a atenção disso aqui. O crush, que é o exercício que a gente chama de supraabdominal clássico aqui, veja que ele trabalha basicamente a musculatura do abdômen, principalmente a musculatura do reto abdominal, e do quadril praticamente nada. Veja que dá 18,6 vezes mais trabalho do abdômen em comparação do quadril. Então é de todos os exercícios aqui, é aquele que mais há predomínio da musculatura do reto abdominal, embora, como a gente viu ali, veja que a do oblíquo já diminuiu um pouco, né? Porque quando não tem flexão do quadril, o oblíquo já trabalha um pouco menos. Mas tem um bom trabalho, principalmente do oblíquo interno, né? Aqui o Ben Sirap, que é aquele exercício que há a fixação do pé. Veja que aí a história muda, o abdômen já trabalha menos e o flexor do quadril mais, portanto já a diferença é muito grande aqui, ó. O crush para isso aqui, em termos de predomínio, é muito diferente. E como fazer então um exercício que valoriza músculos do abdômen e ao mesmo tempo trabalhando em zona de hipertrofia, né? Fácil, é só você colocar carga no crush. Não é proibido usar o Ben Sirap, mas se for fazer, não faz até lá em cima, né? Você pode usar aquela fixação do pé, usando um banco declinado, mas faz um movimento mais curto, né? Dá até aproximadamente 40, 45 graus. Esses outros aqui eu não vou comentar porque é aquele equipamento. Então, interpretações. Os músculos do abdômen trabalham mais quando há pouca flexão do quadril, então isso é extremamente importante para a gente, como conclusão aqui dessa parte, desse conteúdo. A região infra e principalmente os oblíquos são mais exigidos que a porção superior do reto do abdômen em exercício que tem maior flexão do quadril. Essa é uma outra interpretação que a gente chega a partir desse artigo. Quando há maior flexão do quadril, a região infra, né, não tanto quanto os oblíquos, mas os oblíquos, claramente, quando há flexão do quadril, eles trabalham mais sempre, né, de forma, quando há o Ben Sirap aqui, por exemplo, para não cometer, veja que os oblíquos trabalharam mais. Embora eu tenha que olhar as letrinhas para ver se houve diferença estatística, mas de forma sistemática a gente percebe que o valor é maior, tá? Então os autores lá, o Rafael e os colegas falam: algumas pessoas com musculatura abdominal fraca ou instabilidade lombar podem querer impedir, eu acho até que devem, né, must, impedir, não impedir completamente, eu acho que faria uma adaptação do Ben Sirap, né, não faria até lá em cima, faria parte, porque o Ben Sirap é sair das costas do chão e ir até a posição sentada, mas a gente pode fazer só até aproximadamente 40, 45 graus. Mas certamente o ideal não é valorizar o Ben Sirap se a sua intenção é trabalhar a musculatura do abdômen. Bem como não é interessante valorizar o Will Pike, o Will Niap, o Reverse Crush já deu na casa de 4, alguma coisa, né? Então de qualquer forma o crush por si foi melhor, mas aqui já não é tão ruim quanto os primeiros aqui, porque eles exigem onde há a flexão do quadril, exige muito do reto femoral, dos paraespinais lombares e também do psoas, que eles não falam aqui, mas que acompanha o trabalho do reto femoral. E ele completa que tem se demonstrado que o músculo psoas pode gerar compressão lombar e força
né, o estresse de shear, que é um estresse de esfregar, né, é um tipo de estresse não só na coluna, mas aqui especificamente na região lombar. Esse tipo de estresse pode acontecer entre a L5 e a S1, e que isso pode ser problemático para algumas pessoas com patologias ou com maior risco para a exposição de patologias discais lombares. Então, evitar isso. Então, terminamos aqui a disciplina com a musculatura do abdômen. E, como eu disse, assistam, portanto, por gentileza, esses 3 vídeos sobre abdômen. No próximo encontro, na primeira aula, a gente tira as eventuais dúvidas, e na segunda aula a gente faz a última avaliação no mesmo modelo das avaliações anteriores. Até o próximo encontro, se a chuva nos permitir.